de Isaías, capítulo 7, capítulo 9. Eu não vou ler o texto por conta do tempo, mas é um texto que sempre me chamou muita atenção, inclusive a pastora acabou de citá-lo. Isaías é um livro muito interessante. Só o nome dele já é profético. Isaías significa o Senhor salva. E o tema principal do texto de Isaías é a salvação de Deus. O livro tem uma série de características, e a principal delas é que ele é o que mais fala acerca do Messias. E é o profeta, não a profecia, mas o profeta mais citado no Novo Testamento. A profecia é Salmo 110. Mas ele começou o seu ministério mais ou menos quando tinha por volta de 20 e poucos anos, conforme lá Isaías capítulo 6, versículo 1. E foi um momento de crise que ele começou a ministrar, a servir ao Senhor no ministério profético. Foi um ano difícil para ele. Um ano que morreu o rei Uzias. E segundo a tradição, ele era parente de Uzias através do seu pai. Então ele era da casa real, não era direto da linhagem, né, da sucessão do trono, mas era paralelo a isso. E quando morre alguém, né, já um rei já é uma coisa complicada, ainda mais quando esse rei é um primo, um parente dele. Porque não envolve apenas as questões políticas, mas envolve também as questões pessoais. E foi um momento de crise para ele. A nação estava passando por grandes dificuldades. Reis bons e reis ruins sucediam ao trono. No caso de Isaías, um dos principais reis que ele teve que enfrentar foi Manassés. Manassés foi um dos piores reis que o Reino do Sul, Judá, teve. 55 anos de governo. Só foi pior, só teve um que considera-se pior, que foi Atália, ou Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel. Então, para vocês terem noção do que era. E naquela época, Atália fez isso, né? Quando morreu o rei, que era a esposa, o que ela fez? Ela mandou matar todos os possíveis sucessores. E isso era algo comum naquela época, para evitar qualquer levante contra ele, para evitar algum que fosse dar, desculpe o nome, mais golpe. Né? Mas era isso mesmo. Isso a gente tem várias vezes na Bíblia. Então, foi um momento muito difícil para Isaías, foi um momento bastante conturbado. Ele ministrou mais ou menos no ano 700 a.C., nessa faixa. Ele viu a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel, também chamado de Efraim em alguns lugares, ou também Samaria, porque era a capital do Reino do Norte. Ele viu a cidade cair na mão dos assírios. E ele conhecia muito bem o que os assírios faziam com os povos dominados. Então, essa palavra que ele deixa aqui no capítulo 9, nesses primeiros capítulos, são palavras que trazem no seu conteúdo uma aflição muito grande por parte do profeta e por parte da nação. E ele expressa isso no capítulo 8, versículo 21 e 22. Capítulo 8, versículo 21 e 22, que ele diz assim: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu pai, ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Isso é um resumo do que ele estava passando naquele momento. Isso é um resumo do que estava acontecendo
naquele momento. Isaías é um profeta fantástico, porque ele é um texto muito rico no seu vocabulário, na sua estrutura. Parte deles é altamente poético, muito simbólicos. E ele traz nessas expressões todo um sentimento que não só ele, mas toda a nação estava passando. E é nesse meio, nesse caos político, nesse caos espiritual, ele recebe uma palavra da parte de Deus. Uma palavra, uma profecia, uma promessa de um futuro glorioso, de um futuro de renascimento da nação. E isso viria através de um novo rei que surgiria, e que é descrito nesse texto. E é sobre esse texto, sobre essa profecia que eu queria comentar nessa noite. E essa profecia, ela contém 5 grandes promessas que nós podemos também, no momento que nós estamos passando, ainda mais final de ano, podemos nos assegurar que Deus, apesar de tudo, apesar dos momentos que passamos, dos momentos de dificuldades, dos momentos de angústia, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Quando Isaías viu, lá no capítulo 6, quando ele teve a visão de Deus, ele viu Deus assentado no seu trono. O trono de Israel, o trono de Judá estava vazio, porque o rei morreu, mas o de Deus, não. Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Não importa o que aconteça, irmãos, a história não está em nossas mãos. A história está nas mãos de Deus. E eu quero comentar rapidamente sobre essas 5 grandes promessas que esse texto tem, de Isaías capítulo 9, de versículo de 1 a 7. A primeira promessa está no versículo 1. Mas a terra, que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Primeira promessa, irmãos, que ele nos traz aqui, que o desprezado será exaltado. Veja que ele fala aqui, no início Deus tornou desprezível, mas depois tornou-se glorioso. Ele fala do caminho do mar. Esse caminho do mar se refere a uma das rotas que passavam pela região chamada Galileia. Havia várias rotas que passavam por ali. Uma que vinha da África, ali, do Egito, subia até Damasco, e outra que descia de Damasco, passava pela Galileia e ia até o Mediterrâneo. Essa rota é a que é chamada o caminho do mar. E por aí passavam muitas caravanas, passava muito comércio. E é justamente nesse lugar é que Deus vai exaltar aquele que tinha antes sido humilhado. A terra da Galileia, nos tempos antigos, pertencia a 2 tribos de Israel, Zebulon e Naftali. Eram as 2 mais setentrionais, mais ao norte. O problema dessas 2 tribos é que elas ficavam exatamente no caminho onde qualquer outra nação, se quisesse invadir Israel, era por ali que eles iam passar. E foi isso que aconteceu com eles. Veja 2 Reis, capítulo 19, versículo 29. A invasão dos assírios pelo rei Tiglat-Pileser. 2 Reis 19, 29. Nos dias de Peca,
rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Ijon, e Abel, Bet-Maaca, Janoá, Guedes, Azor, Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Desculpa. 2 Reis 19, 29. Oi? Segundo Reis. Então, tenta 1 Reis, ou eu anotei aqui errado. Desculpa. Mas a terra, essa terra, ela foi dominada pelos assírios. E o problema, por que ela se tornou desprezível? Porque primeiro que viver naquela região era arriscado. Ninguém queria ficar naquela região por conta por ser justamente essa rota dos dominadores. E o grande problema é que a política dos assírios era de miscigenar os povos. Eles deslocavam grandes porções do povo daquela terra, levava para a Síria e trazia de assírios para aquela terra, e miscigenava esse povo. E esse povo ele acabou sendo desprezado também pelos judeus, porque eles consideravam eles mistos, não consideravam eles puros. Por isso que os samaritanos, na época de Jesus, eram tão desprezados pelos judeus. Ninguém queria saber deles. Muitos deles não passavam por essa região da Samaria por conta disso. Mas foi exatamente nessa região onde eram desprezados, onde eles foram humilhados, tanto pelos reis assírios, quanto pelo próprio povo irmão de Judá, foi nesse lugar de desprezo que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Junto aos gentios. Veja Mateus 4, 13 a 18. Mateus 4. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E foi nessa terra desprezada que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Não foi em Jerusalém. Não foi na Judéia. Não foi aonde todo mundo pensava que poderia surgir o Messias. Tanto quando Natanael foi chamado para conhecer Jesus e falou que ele era um nazareno, ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré ficava na Galileia. Mas foi ali, na Galileia, que ele mostrou a glória de Deus. E ele não foi só chamado de Nazareno por conta disso, mas ele também era chamado de o Galileu, mesmo não tendo sido nativo da Galileia. Ele nasceu em Belém, na terra da Judéia. Ele era da casa de Davi. Mas ele cresceu na Galileia, porque Deus escolheu aquilo que é desprezível para manifestar a sua glória, para tirar o opróbrio do povo, para tirar a vergonha do povo, e exaltando aqueles que eram inicialmente desprezados. A segunda promessa que eles traz nesse texto é o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. A segunda promessa é que a luz prevalecerá sobre as trevas. Veja que ele fala aqui, a sombra da morte. Por que sombra da morte, irmãos? Porque viver ali era perigoso. Era perigoso.
Os exércitos vinham, pode ler todas as profecias, vem do norte, vem do norte, vem do norte. Todos os grandes dominadores daquela região vinham do norte. E só tinha 2 caminhos que eles podiam fazer. Um pela Síria, outro pelo Líbano. Não tinha outro caminho. E a maioria vinha pelo caminho de Damasco, vinha pelo caminho da Síria. As margens, as margens do Monte Hermon, por dentro, que desemboca em frente ao Mar da Galileia. Até hoje, essa zona, essa área, é uma área militarizada. É problemático para Israel, porque o Monte Hermon, ele parte pertence a Israel, parte pertence ao Líbano e parte pertence à Síria. Ele tem mais de 2.200 metros. Qualquer um colocar um armamento pesado ali, de lá ele atinge Jerusalém. Até hoje é assim. Israel ali é uma região extremamente perigosa para se morar. Uma região rica, mas perigosa. Naquela época era pior ainda, porque era justamente por ali que vinham os exércitos, por ali que veio os assírios, por ali que veio a Babilônia, por ali que veio os persas. E depois, mais tarde, os gregos, era por ali. Não era pelo Líbano, porque era o caminho maior. Então eles viviam na sombra da morte, eles tinham uma angústia extrema. A presença da morte era sempre iminente. Já pensou morar nisso? Mas é ali onde havia angústia extrema, onde havia aflição, onde havia tensão. Foi ali, naquela escuridão, onde a sombra da morte pairava sobre eles, Deus manifestou a sua luz. E luz aqui representa esperança, irmãos. A esperança de novos tempos, tempos de paz, tempos de tranquilidade. A esperança da libertação dos opressores, daqueles que oprimiam o povo, daqueles que tinham sobre o povo sob seu domínio. E Jesus veio também nos trazer isso. Jesus é a nossa luz. Jesus veio nos trazer esperança. Veja que João fala em João 8,12. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja como é que ele usa a palavra luz aqui. Ele associa com vida e a sombra com a morte. Assim como havia uma esperança para Israel de uma nova vida, porque a luz, a esperança seria restaurada em Israel. Assim também Jesus nos traz a nova esperança de uma nova vida, longe das trevas, longe da morte. Portanto, a segunda grande promessa que esse texto nos traz é que a luz prevalecerá sobre as trevas, a vida prevalecerá sobre a morte, a esperança prevalecerá sobre a angústia, a desesperança. Então, irmãos, não perca a esperança. Não perca a esperança. A luz de Deus ainda brilhará sobre o nosso povo. Terceira grande promessa é uma promessa de alegria. A alegria será multiplicada. Quando fala de alegria, significa acabou o choro. Versículo 3. Tens multiplicado este povo. Alegria lhe aumentaste, alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando repartem os despojos. Deus é um Deus de alegria, irmãos. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Salmo 126, 1 e 2.
que diz assim, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parece um sonho, irmãos. Isso não é um termo criado por nós, é bíblico. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu, diz, nós vamos rir à toa, irmãos. A nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dirá, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o Senhor restaurar a tua sorte, irmãos, a alegria do Senhor será transbordante na tua vida. As pessoas olhando para você e vão dizer, realmente, Deus tem feito grandes coisas. E Deus é um Deus de alegria. Ele compara com duas coisas aqui. A primeira eu acho muito interessante, porque ele fala da ceifa. Quando ele fala da ceifa, ele está se referindo à festa das primícias. E era uma das 3 festas obrigatórias de Israel. Veja lá Deuteronômio 16, 15. É uma festa que aparece várias vezes. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre essa festa, lê Ruth. Fala dessa festa. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. É disso que ele está falando quando ele se refere à colheita. Para nós talvez seja uma figura um pouco difícil de entender, mas eles entenderam perfeitamente, porque era tempo de alegria. Era tempo de festa. Porque eles reconheciam ali a bênção de Deus sobre a vida deles. E eles precisavam dessa colheita. Em Israel a coisa é um pouquinho diferente. Hoje nós temos sistemas de irrigação. Naquela época dependia somente de Deus. Dos regimes das águas. Diferente do Egito. O Egito é um presente do Nilo, só depende do Nilo. Israel não. Então quando havia abundância na colheita, significava que Deus estava abençoando aquela terra. E eles festejavam, eles se alegravam. E também ele fala de despojo. O despojo, irmãos, significa que o inimigo foi vencido. Ninguém tira o despojo de alguém se o inimigo ainda está vivo. Se ele não foi vencido. Então quando ele fala, quando reparte o despojo, significa que o inimigo foi vencido, acabou a guerra. Agora o despojo é teu, você pode ir lá se alegrar. Isso significava para eles que toda aquela guerra que eles passavam, por conta dos assírios e outros opressores, iam terminar. Que agora eles podiam desfrutar daquilo que resultou. E por conta dessa desfrute, eles se alegrariam. Essa mesma imagem vai aparecer na quarta bênção. Então, a terceira bênção, a alegria do Senhor será abundante em nossas vidas. A quarta promessa que ele nos traz aqui é o fim da escravidão. Fim da opressão. Veja versículo 4 e 5. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Aqui tem uns detalhes interessantes, irmãos. Primeiro ele fala que quebrou-se o jugo, a vara e o cetro. Fim da opressão. São 3 elementos que mostram como a opressão é imposta sobre as pessoas. Primeiro ele fala de jugo. O que é jugo? Jugo é canga, aquela carga que se coloca em cima das pessoas. Jugo é aquela canga do boi que coloca-se na junta de bois para ele carregar o
ou o arado ou um carro. É um peso. O jugo é um peso que se coloca sobre. Isso já é a própria opressão. Quebra-se o jugo. Depois ele quebra também a vara. Olha, veja que ele fala, a vara que lhe feria os ombros. A vara era usada para castigar, mesmo que estivesse fazendo a coisa certa. A vara se usa no boi para fazer com que ele continue andando, para que ele não pare. É um instrumento de opressão. Então não apenas o peso vai ser quebrado, mas o instrumento que você usa para oprimir o povo também será quebrado. E o terceiro elemento é o cetro. O cetro é símbolo de poder. É o poder da opressão sobre nós, sobre as pessoas. Vai ser quebrado. Ou seja, vai ser eliminado totalmente o poder a carga, o instrumento e o poder da opressão serão quebrados. É uma liberação tal que somente os mais gloriosos exemplos da história, como ele cita aqui, como a derrota dos midianitas, podem servir de comparação. E aqui é um detalhe interessante. Veja que ele fala sobre os opressores, como no dia dos midianitas. O detalhe aqui, irmãos, é que o dia dos midianitas está no singular. Então ele não está falando nos dias dos midianitas. Por que isso? Ele está citando a opressão que os midianitas exerceram sobre Israel, principalmente no tempo dos juízes. Os midianitas, na Bíblia, é citado 42 vezes. Somente em Juízos, 29. Somente em um único livro de Juízes, 29 vezes. Na Bíblia, 42. Ou seja, 70% das vezes que ele é citado é em cima dos juízes. Porque muitas vezes Deus levantou os midianitas como vara de disciplina contra Israel. Mas ele não está falando aqui nos dias dos midianitas, como pegando todo esse período que os midianitas oprimiram Israel, que foram várias vezes. Mas ele usa no singular. Porque ele está citando uma vitória específica da história de Israel. E essa vitória está lá em Juízes, capítulo 7. Na verdade, 6 e 7, é Gideão. Foi uma das vitórias mais exuberantes que Israel teve nesse período. Para vocês terem uma ideia, Juízes capítulo 7, versículo 12. 7, 12. Olha só, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumeráveis como a areia que há na praia do mar. Vocês podem imaginar isso aqui, irmãos? Eram como gafanhotos em multidão. Os camelos eram como a areia do mar. Você sabe com quantos homens Gideão enfrentou essa nuvem de gafanhotos midianitas? Com 300 homens. E 3 instrumentos. Uma botija, uma tocha e um chofar. Só. Com esses 3, ele venceu uma nuvem de gafanhotos, que eram os midianitas. Vocês podem imaginar o tamanho dessa vitória para eles? É por isso que a profecia diz que a vitória será como no dia e não nos dias dos midianitas. Ele está recordando à nação de Israel a vitória de Gideão. Uma vitória sobrenatural. Uma vitória que humanamente falando é impossível. Como é que você ganha de um exército desse tamanho com 300 homens? Por mais preparado que eles estivessem. E quando nós lemos lá no capítulo 6,
Quando Deus levanta Gideão para enfrentar, ele chama todo Israel, tinha mais de 10 mil pessoas. Ele falou assim, é muito. Não, pode ir tirando. Fala para ele, quem estiver recém-casado, estiver no lua de mel, volta para casa. Quem não quiser brigar, pode voltar para casa. Quem for covarde, pode voltar para casa. E foi diminuindo. Gideão deve ter ficado desesperado. Falou, Senhor, começou com 32 mil. Né? De 32 mil caiu para 10 mil. Aí Deus falou assim, ainda é muito. Aí falou, vai lá no rio. Põe o pessoal para tomar água. Quem se agachar para beber água com a boca direto na água, você põe de lado. E quem pegar a água, levantar e trazer na boca, você separa. Esses que foram separados porque pegaram a água com a mão foram 300. E Deus disse, é com esse que você vai vencer. Sabe por quê? Para que as pessoas vissem que a vitória não vem deles, vem de Deus. Porque essa promessa nos diz isso. A nossa vitória, a tua vitória, não vem de homens, vem de Deus. Humanamente falando, você pode falar assim, não, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E a vitória será completa, será total, não vai sobrar para nada. Ele fala assim, toda bota e toda veste será queimado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os equipamentos são equipamentos de guerra. É a armadura, é o apetrecho que o militar, o soldado vai para a guerra. E ele falou assim, olha, os equipamentos de guerra e de opressão serão queimados. Ou seja, o fim da guerra, fim da opressão. Não vai ter mais guerra. Acabou. Vai ser vídeo, vão queimar tudo isso aqui. Que não vai precisar mais. Porque eu vou trazer uma liberdade tal que ninguém mais vai te oprimir. Você não vai precisar brigar mais. Você não vai precisar lutar mais. A tua vitória, eu te garanto. E é isso que Jesus fala no capítulo 8, versículo 36 e 37 do Evangelho de João. O escravo não fica sempre na casa do filho. Sim, o filho sim, para sempre. Se sois, pois, filho, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como é que Deus vai te libertar? Te dando a vitória. Quebrando o jugo do opressor. Quebrando a vara do opressor. Quebrando a autoridade, o cetro do opressor. E te dará vitória completa. A vitória do Senhor sobre o pecado e sobre os conflitos humanos será total e completa na vida nossa. A quinta grande promessa. Um rei justo governará. Os reis daquela época eram reis injustos. Eram reis infiéis. Muito mais ainda os opressores, os reis dos outros povos, que tinham como único objetivo oprimir o povo. Usar o povo para outros motivos. Mas este rei, depois de toda a libertação, de toda a vitória, haverá um rei justo que governará o seu povo. Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. Agora olha essa frase, irmãos. Um filho sim nos deu. O filho foi dado por Deus. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aquelas promessas que ele deu têm uma razão, porque ele levantou alguém. Esse rei
é que vai nos trazer toda essa vitória. É esse rei que vai nos libertar, é esse rei que está na frente do seu povo. É esse rei que vai vencer os inimigos, que vai trazer a paz que você precisa. Isaías não tinha em mente nenhum príncipe da sua época, porque ele sabia que nenhum deles preenchia um tal requisito e ele conhecia cada um deles. Sabia que nenhum daqueles reis, inclusive muitos deles, como Manassés, eram idólatras. Às vezes chegava a ser até mais opressores do que os próprios reis externos. Mas o texto diz que um menino nos nasceu. E é interessante porque ele usa o tempo do verbo no presente. É no presente que ele fala, ou seja, ele vê a realização da promessa como uma realidade. Algo que ainda não aconteceu, iria acontecer apenas 700 anos depois, ele, na sua fé, ele já cria que aquilo já estava realizado. Ele não falou assim, um menino nos nascerá. Ele não usa o futuro, nem do presente, nem do pretérito, nem do subjuntivo. Mas ele fala no presente, como se fosse presente, realizado. Isso é fé, irmãos. Lembra que fala Hebreus 11:1? Sobre fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a firme convicção das coisas que não se vê. Ele não viu aquele nascer, mas ele acreditava por fé que aquela criança ia nascer. Ele já via pela fé a promessa de Deus sendo cumprida. E esse que haveria de nascer, seria esse que Deus escolheu para estar à frente do seu povo. Porque ele fala, o governo estará sobre os seus ombros. Ou seja, ele é o escolhido de Deus para governar o seu povo, para ser rei de Israel. E aqui não é somente Israel física, mas o Israel espiritual. Porque Paulo fala que os verdadeiros israelitas não são aqueles que nasceram como descendentes de Abraão, mas aqueles que têm a fé de Abraão. São aqueles que nasceram não por meios humanos, mas pela fé e pelo Espírito. Então, Israel de Deus não é apenas Israel lá do Oriente Médio, não. São todos aqueles que creem em Deus. Somos nós. Nós somos Israel espiritual. E veja os atributos desse rei. Primeiro, ele é um conselheiro maravilhoso, irmãos. Maravilhoso aqui não é substantivo, como alguns falam. É adjetivo. Você pode ler lá no texto, né? Na língua original, você vai ver que aqui, maravilhoso, é adjetivo de quê? De conselheiro. Que contraste com os reis de Israel daquela época. Que tomavam decisões erradas. Que faziam acordos errados. Que levavam Israel para cada buraco, irmãos. Nós já fizemos aqui estudos sobre isso. Leia de novo lá 1º e 2º Reis. Vai ver as decisões que os reis tomavam. Faziam coisas que Deus não mandava fazer. E não fazia coisas que Deus mandava fazer. Mas ele está falando, esse rei é um rei que é sábio, que sabe tomar decisões. Aqui maravilhoso significa algo extraordinário, algo magnífico. É um conselheiro extraordinário, surpreendente. Veja que falava de Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 54. E chegando à sua terra, ensinava-lhes na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, aqui diziam, de onde lhe vem esta sabedoria? Esse é o nosso rei, um rei sábio, que sabe tomar decisões, que sabe o que dizer, que sabe aconselhar. Nós lemos aqui Isaías 40, né? Paulo resume Isaías 40, né, lá do 13 ao 14, ele resume numa frase em Romanos 11, 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe foi o seu conselheiro?
E Paulo fala isso quando ele acaba de discorrer sobre o plano da salvação, de forma teológica, em Romanos, capítulo 1 até o capítulo 11. Quando ele vê aquela coisa extraordinária que é o livro de Romanos, ele fala assim, quem é que deu conselho para Deus com tudo isso? Ele é um Deus, ele é um rei sábio, mas ele também é um Deus forte. Forte aqui é no sentido de poderoso, diferente, aquele que prevalece. Deus sempre prevalece, irmãos. E interessante aqui, ele fala da divindade do rei. Ele é um Deus. Ele não é humano. Ele é humano em parte. Mas ele também é Deus. Ele é Deus e homem. Veja que Paulo fala em Romanos 1:4. Romanos 1:4. E foi designado Filho de Deus. Essa foi a denominação que ele recebeu. Lá em Lucas também fala disso, que ele será Filho do Altíssimo. Ele é Filho de Deus com poder. Com poder. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que poder esse Deus tem? Que poder esse rei tem? Poder, inclusive, sobre a morte. Não foi isso que nós cantamos? Quem é que pode contra a morte, irmãos? Quem prevalece sobre a morte? Só o nosso rei. Depois ele fala Pai da eternidade, ou Pai eterno, tanto faz. Pai aqui é no sentido daquele que é o Criador, o gerador. Como a gente fala assim, olha, ele é Albert Sabin, é o pai da vacina contra a poliomielite, né? Ou Luiz Pasteur, o pai da infectologia, né? É nesse sentido, ele é o Criador, ele é o gerador, ou seja, quando ele fala que ele é um Pai eterno, ele é um Rei sustentador. Aquele que sustenta todas as coisas e eternamente, ele nunca vai falhar. O termo aqui, eterno, é no sentido de perpetuamente, continuamente, é nesse sentido, é uma palavra um pouquinho diferente do que normalmente se usa. E Jesus é esse rei que sustenta todas as coisas, que cria todas as coisas e mantém todas as coisas. João 1:3, João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E aquele que cria sustenta, aquele que cria mantém, aquele que cria cuida. E ele é um Deus que cuida de nós. Ele é o nosso sustentador, ele que nos fortalece. É um Deus de poder e com o seu poder ele nos sustenta. Mas ele também é um príncipe de paz. Ah, irmãos, isso aqui para Israel naquela época devia ser uma glória. Um príncipe, um rei pacífico. Um rei que traz a paz. E isso era tudo que eles queriam. E paz no hebraico é shalom, que significa uma condição de bem-estar rica, harmoniosa e positiva. Coisas que eles não estavam tendo. Já pensou com os opressores fungando no cangote deles o tempo todo? Mas esse Deus é um Deus que traz paz, é um governo que traz prosperidade, que traz bênçãos para nós. Diferente daqueles reis. E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27. Ele disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. A paz que Cristo nos traz não é a paz que o mundo nos tem a oferecer. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia em Deus, porque Ele é o nosso Deus da paz. E ele complementa essas 4 promessas, 4 características do reino. E ele fala do trono de Davi. Essa foi a grande promessa que Deus fez para Davi. Esse rei cumpriria aquela aliança que Deus tinha feito com Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13.
quando teus dias se cumprirem e descansares com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, veja que está no singular, o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerá o seu reino. Ele edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Seu terceira pessoa, não é o reino de Davi, é daquele descendente. Se fosse Davi, ele falou o teu reino, mas ele não fala teu reino, ele fala na terceira pessoa, o seu reino. Então, quem que é esse seu? Quem se refere? Ao seu descendente. Mas veja, como é que ele fala que era para sempre, estabelecerá para sempre o reino dele, se Salomão morreu? Então, também não era Salomão. Embora Salomão signifique paz. Salomão era apenas uma figura daquele rei prometido por Deus a Davi. Esse que cumpre não é Salomão. Esse que cumpre é Jesus. E por isso que justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo que demonstram o caráter do seu prometido, do rei prometido. Um rei justo em contraste com todos aqueles reis de Israel que eram idólatras. Inclusive, o principal aqui na referência a Acás. O rei Acás, que era um outro idólatra. Agora, você pergunta assim, como é que eu posso garantir? Né? Isaías, eu imagino que Isaías deve pensar, e como é que eu posso garantir isso? Como é que eu posso ter certeza disso? Deus também deu uma garantia para Isaías. E Deus também dá uma garantia para nós. Veja a última frase. O zelo do Senhor Deus tem o maior interesse nas nossas vitórias. Deus tem o maior interesse que tudo isso se cumpra. Por isso ele diz, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus é a nossa própria garantia de que todas essas promessas serão cumpridas conosco. Não só apenas em Israel, que parece que Israel ainda não entendeu, mas para todos nós. Muita coisa já se cumpriu, nós já estamos espiritualmente já libertos. A paz de Deus já reina sobre nós, por isso que é reino de Deus. Reino de Deus é onde um rei é estabelecido, e no caso é Deus. E isso é estabelecido através do quê? Através da presença do Messias, aquele que haveria de cumprir essas promessas. E Deus está dizendo assim, eu garanto para vocês, porque eu tenho o maior interesse de que isso aconteça. Cabe a nós, Senhor, somente crer nele, nos firmar nas suas promessas, assim como ele cumpriu lá no passado, ele ainda vai cumprir nos presentes. Há muita coisa ainda Deus vai cumprir em nossas vidas. Mas ele nos diz nessa noite, o seu zelo fará cumprir cada uma de suas promessas. Porque se para o homem é impossível, para Deus não há impossíveis. Em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, ele vai te cumprir. Seja como for, mas ele vai te cumprir. Só confia, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não olhe para o que está acontecendo no mundo. Olhe para o que Deus está fazendo no mundo. Amém? Deus abençoe, irmãos.